E o objetivo aqui é fazer com que você tenha o benefício concedido em menos tempo. A gente vai se basear em 3 pilares, tá? Que é o princípio da previsibilidade, o princípio da aceleração e o princípio da concessividade. Ou seja, os seus requerimentos no INSS ele precisa ser previsível, acelerável e concessível. Eu espero até o final desse nosso encontro passar todas essas noções aqui para vocês. Aproveita que você está aqui, se inscreve no canal, você que gosta do nosso conteúdo, a gente sempre traz muita informação do mundo do direito previdenciário. Então se inscreve para fortalecer, para dar uma ajuda, para mostrar que você gosta do nosso conteúdo. Deixa o seu joinha, assim você vai dar uma mensagem para o YouTube, para ele nos ajudar a chegar em mais gente e levar esse conteúdo que é preparado com muito carinho para você. Então se inscreveu, deixou o seu joinha para não perder nada, ativa o sininho de notificação e entra no nosso canal no Telegram, o link está aqui na descrição. Então, bora lá ver o conteúdo de hoje. De início, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, tá? Ele tem vínculos empregatícios e de avulso a partir de 76. Por que você precisa saber disso? Você precisa saber disso para você, na hora que pegar um cliente antigo, principalmente ali de revisões, ou clientes que trabalham há muitos anos, você saber se já tem aquele vínculo no CNIS ou não, se já está ali registrado ou não. Vínculo de contribuinte individual, doméstico e facultativo a partir de 85, tá? Dados dos salários de contribuição só passaram para o CNIS, tá? A partir do ano de 1982. Os contribuintes individuais, facultativos e domésticos, as informações só estão no CNIS a partir de 85. Então, são informações relevantes porque vai te situar para aquilo que você precisa fazer dentro de uma determinada situação, de um determinado requerimento que você venha efetuar ali junto ao INSS. Um outro documento importante consta no CNIS a partir de 1973, que são as microfichas. Essas microfichas são responsáveis por aposentar muita gente. Tem muito colega advogado que nunca viu uma microficha na vida, tá? E por nunca ter visto essa microficha, não sabe que ela existe, não sabe que ali você pode ter quase 10 anos de contribuição que não vão aparecer no CNIS. Eles não estão dentro do CNIS. Você só consegue fazer esse período de tempo contar se você solicitar ao INSS que apresente essas microfichas, tá? Então, pessoal, muita atenção às microfichas, elas são realmente muito importantes para que você aumente o tempo de contribuição. Na verdade, a gente não consegue aumentar tempo de contribuição para os segurados, tá? O que a gente consegue fazer é demonstrar ao INSS que já existe esse tempo e que esse tempo não está sendo considerado na hora da contagem ali para a concessão de um determinado benefício. O CNIS, então, é sem dúvidas o documento mais importante e eu vou falar para vocês. Eu fui servidor do INSS por quase 10 anos, pedi exoneração justamente para passar para o lado de cá, para advogar como previdenciarista, por enxergar o mar de buracos que os previdenciaristas deixam nos requerimentos, e muitos deles até concedidos com buracos que poderiam fazer aquele benefício, às vezes dobrar, triplicar de valor, por falta de conhecimento exatamente do CNIS. Então o CNIS, em minha humilde opinião, ele é o documento mais importante em qualquer requerimento para o INSS, seja em via administrativa ou via judicial. Ele é um extrato que compila, né, todas as informações previdenciárias ao longo da vida. A gente costuma brincar que dá para saber até quem é filho de quem, qual é o DNA, qual foi a última vez que a pessoa fez ousadia só de olhar o extrato ali do CNIS. Ele é super completo, ele compila informações de várias bases governamentais, tá? E muitas vezes o advogado acha que o INSS não tem conhecimento de um determinado documento, faz o requerimento sem avaliar o CNIS e chega lá na hora, o benefício é negado justamente por conta das informações que estão ali no CNIS. Isso acontece muito com segurados especiais que acham que por não terem registrado, por exemplo, o seu vínculo empregatício em carteira de trabalho, a empresa não repassou. E muitas vezes a empresa não assina a carteira, mas repassa as informações para o CNIS. Isso é muito comum. Então é sempre bom você olhar o CNIS, tá? Na verdade, a sua análise previdenciária ela vai sempre se iniciar
pelo CNIS, até para você poder precificar, para você saber o nível de complexidade que você vai ter naquela sua ação, tá bom? O que é que alimenta o CNIS? Primeiro, o INSS. O INSS ele faz ali inclusões, alterações, exclusões e corrige os indicadores de pendências, inclui ali as remunerações, ele coloca os vínculos como contemporâneo, retirando a extemporaneidade, tá? Bota data fim, adiciona quando não tem ali registrado pela empresa e tudo mais. Então o INSS é um grande atualizador. A gente costuma falar que o futuro do INSS é gerir o CNIS. Tá? O INSS, como a gente conhece hoje, é possível que ele deixe de existir, tá? E ele vai ficar sendo um gestor do CNIS, que na verdade é o que guarda todas as informações previdenciárias e dá fundamento para a concessão, tá? Dos benefícios previdenciários em nosso país vinculados ao regime geral, né? O PASEP também alimenta lá o programa do Banco do Brasil, tá? O PIS também, que é o da Caixa, também vai trazer informações. A gente vai ter ali que você vai ter como número de identificação do trabalhador, que no INSS é o NIT, mas o PIS funciona como NIT. O NIS também, número de identificação social, funciona também como NIT, tem a mesma função, é como se fossem sinônimos e você só vai mudando a nomenclatura de acordo com a instituição que criou aquele número, que fez o cadastro. Nós temos a RAIS também, que é a Relação Anual das Informações Sociais, hoje vinculada ao Ministério da Economia, tá? Que traz ali informações e alimenta o CNIS. A GFIP, CAFI, tá? Da Receita Federal. A GFIP é a guia de recolhimento do FGTS, tá? E o CAFI é o cadastro administrado pela Receita Federal do Brasil, com informações referentes aos imóveis rurais, um excelente documento para comprovar a atividade rural dos segurados especiais. Atividade rural de forma geral, mas sobretudo dos segurados especiais. A gente ainda tem a Secretaria de Agricultura e Pesca, FUNAI e INCRA, tá? FUNAI é a Fundação do Índio, o INCRA é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, eles também alimentam o CNIS. Todos esses órgãos que eu estou falando aqui para você são possíveis detentores de documentos que demonstram a atividade, o vínculo com o RGPS do seu cliente, tá? Então, o cliente não tem documentação, vale a pena investigar nesses órgãos se há algum registro referente a eles que por acaso não conste no CNIS. A gente mais recentemente vai ter o E-Social, que é alimentado pelo INSS, pela Receita, pela Caixa, tá? E está vinculada ao Ministério da Economia atualmente. A RAI, gente, a função dela é colher dados, tá? Ela colhe dados e por isso ela traz um relatório muito detalhado para o INSS, com informações do empregado, do empregador, tá? Isso é muito importante. Essa RAIS, ela vai fazer com que o CNIS ele meio que seja atualizado automaticamente de forma anual, tá bom? O PIS, tá? Dá ao empregado da iniciativa privada acesso a certos benefícios, tá? Determinados por lei e contribui para o desenvolvimento dessas empresas e também alimenta ali o CNIS. E no CNIS, como eu já falei, ele é o sinônimo do NIT, do NIS, né? Todos esses nomes são sinônimos na prática. O que é o NIS? O que é o NIT? É um número que você identifica o trabalhador. No INSS é NIT, número de identificação do trabalhador. O PIS ele tem essa mesma função, só que como foi feito pela Caixa, não tem essa nomenclatura. O PASEP, por sua vez, ele é um fundo ali que foi criado para dar uma renda extra, né, como se fosse meio que de forma simples, explicando como se fosse uma previdência complementar, uma fonte de renda extra para os servidores públicos, né, de todos os entes federativos. Tá? Ele é mantido pelo Banco do Brasil. O FGTS, tá? Muito essencial para comprovar atividade, sobretudo atividade urbana, né? Ali vínculos de emprego em aberto, vínculos que não constam no CNIS. Com o extrato do FGTS você consegue demonstrar, né, que há de fato ali aquele vínculo, que houve mesmo aquele vínculo. Então ele tem por objetivo a coleta dos dados e serve, tá, como registro ali da informação de vínculo para o CNIS. Então, sempre que você tem o segurado que alega, eu tive um determinado benefício, mas esse eu tive um determinado vínculo, mas esse vínculo não está lá no meu INSS, como é que eu faço? Que documento que eu preciso? Você vai precisar de uma GFIP, a GFIP vai sim, ou a GFIP não, o FGTS vai sim demonstrar aquele vínculo. Inclusive, quando o segurado se aposenta, ele abre mão do benefício,
Uma das coisas que vai ser pedida dele é que ele não tenha sacado o valor do benefício que foi depositado, nem tenha retirado o FGTS. Quando ele retira o FGTS, o valor residual que ele tem lá de FGTS, automaticamente ele está dando aceite naquela aposentadoria. Temos ainda a GFIP, tá? A GFIP é a Guia de Recolhimento do FGTS, informações da Previdência Social, uma base de cálculo, ela serve como base de cálculo ali das contribuições arrecadadas, então ela informa quais foram os valores, né? É informada ali pela empresa, tá? E é usado para calcular o valor dos benefícios, esses salários de contribuição informado pela empresa vai ser ali a base de cálculo para a concessão de benefícios, para que você chegue na RMI, na renda mensal inicial daquele benefício. Nós também vamos ter a GPS, que são aquelas guiazinhas. Esse documento ele vai ser utilizado aí pelo contribuinte individual, pelo empregado doméstico até 2015, porque a partir de 2015 mudou a dinâmica dele, tá? Pelo segurado especial que contribui, ele vende a produção, emite nota, então ele vai lá e paga, tá? E você fala, Salomão, mas por que ele faz isso se ele pode se aposentar sem pagar nada? Para ter um valor de aposentadoria superior ao salário mínimo, tá? E por fim o E-Social, que na verdade é um aglutinador, tá? Ele é uma espécie de CNIS também, mas ele não é da Previdência, ele aglutina e facilita os serviços para desburocratizar essa parte contábil aí das empresas. Então ele vem trazer, né, reunir no mesmo sistema os dados dos trabalhadores e agiliza a vida contábil das empresas e transmite informações úteis para o governo, né, para as bases governamentais. Formas fáceis de acessar o CNIS, o extrato CNIS. Vale lembrar que esse extrato CNIS que a gente usa nos requerimentos, aquela folha, às vezes detalhada, às vezes resumido, no meu INSS você tem essa opção de ter detalhado ou resumido, você está ali acessando só um extrato bem simples. O servidor ele tem uma visão muito mais ampliada das informações, né? A gente tem o público externo recebe um CNIS bem limitado, tá? E mesmo assim já é o que fundamenta todo o nosso processo. O servidor ele tem outras fontes ali de informação, ele sabe, por exemplo, quem foi que nutriu aquela informação dentro do sistema e ele consegue puxar toda a árvore genealógica, digamos assim, daquela informação e às vezes por isso ele consegue fazer observações num processo. Outro dia estava analisando um processo que foi indeferido, a menina estava em Brasília, mas o tempo dela, todo rural, era de Bacabal, no Maranhão. E aí, ela linda abafando que o servidor não ia descobrir que ela estava morando em Brasília, né? Por que o servidor descobriu? Tudo no processo passava perfeito, como se ela tivesse 100% em Bacabal. Mas lá no CIRC, que é a base governamental que traz as informações de nascimento da criança, colocou que a criança nasceu em Brasília. Tá? Isso não estava, nasceu não, o parto foi em Brasília, a criança foi registrada lá, teve toda uma história confusa, mas estava lá no CIRC que estava em Brasília e ela achou que não teria essa informação e isso aí acabou fazendo com que o benefício fosse negado. Tem um outro contexto dentro desse processo, mas o que eu quero dizer aqui é que o servidor ele tem mais informações do que o que a gente consegue ver no extrato CNIS. Forma simples de retirar o meu CNIS hoje é meu INSS. Tá? Se você é advogado que não está ainda com a ACT, o Acordo de Cooperação Técnica ativo, é bom você fazer essa ativação, tá? Por quê? Porque você vai ter um acesso ao sistema por meio do sistema que o servidor acessa também, só que com o acesso de advogado, tá? Então você poderia acessar pelo meu INSS ou numa agência com um prévio agendamento, nos bancos, tá? Nos bancos através do caixa eletrônico, cada banco tem uma forma, então se na Caixa e no Banco do Brasil, você vai ter ali no caixa eletrônico, você tem como retirar, tá? Como é que é a forma de fazer? Quando você for ao banco, você solicita lá o atendente que te oriente, ele vai saber te orientar, mas é possível retirar o extrato CNIS, às vezes o cidadão está sem acesso à senha do INSS, do CNIS, do meu INSS, por alguma razão, você tira o extrato no banco, já dá para você fazer ali o atendimento. No meu INSS é só você ir ali em extrato CNIS. Quando você clica aqui nessa telinha, você vai perceber que vai abrir a opção, vai abrir o extrato e quando abrir o extrato lá embaixo vai ter a opção extrato detalhado, extrato resumido. Eu sempre para os meus clientes eu imprimo os dois. O extrato resumido é o que normalmente o servidor olha primeiro. É aquele com data inicial
e data fim. Eu vou mostrar o extrato resumido aqui para vocês. É o data inicial e data fim, e ele vai batendo ali, fazendo a análise e possíveis exigências daquele requerimento. Esse aqui, ó, é um extrato resumido, tá vendo? Você tem aqui, ó, você não tem aqui informações de remunerações, tá? Você só tem a data, o número sequencial. Preste atenção nesse sequencial. Esse sequencial é o que você vai usar na sua petição. Por exemplo, eu quero alterar aqui, ó, esse aqui de 30 de março de 99 não tem data fim. Então ele é o vínculo 5 aqui. Então você vai falar, no CNIS sequência 5, tá? O vínculo com a empresa tal consta com aberto, gostaria que fosse fechado de acordo com a CTPS, página tal e tudo mais. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer esse pedidozinho. Tá? Então você vai ter aqui as informações do seu cliente, você vai ter aqui as marcas do CNIS, os indicadores, as marcações, né? Pode ser, essas marcações, como veremos, podem ser marcações de erro, podem ser marcações apenas informativas, podem ser pendências, tá? E é com base nessas marcações que a gente vai montar o processo administrativo, apontando para o INSS a melhor solução ali para o cliente. Aqui você vai ter a qualificação do seu cliente, ó, toda a qualificação do seu cliente está aqui, e é daqui que o servidor puxa essa qualificação. O servidor não vai olhar a qualificação que você coloca na eventual petição que você faz no administrativo, tá? Então você tem aqui a qualificação, você tem aqui o NIT do segurado, você tem aqui os dados da empresa, o nome dessas empresas, qual tipo de vínculo, se era empregado, se era doméstico, se era avulso, contribuinte individual segurado especial, data de início e fim e data da última remuneração. Tá? Um detalhe aqui é que quando a gente está com o vínculo aberto, você vai ter ele fechado, caso você não apresente documentações, na data da última remuneração ou na data de início, tá? Então fique atento a isso. Aqui podemos ver a ausência de data fim, indicadores de pendência, benefícios anteriores. Olha, tem aqui um auxílio acidente, tá? Que serão abordados mais para frente, tá bom? Nós temos aqui alguns indicadores e sempre abaixo você vai ter a legenda desses indicadores, o que vai lhe nortear para saber o que é que você precisa fazer. E um detalhe para a vida prática: toda vez que você vê um indicador que você não conhece, tá? Anote, faça o seu checklist aí de indicadores. São muitos indicadores e alguns são muito específicos, aparecem poucos. Outros são mais comuns, como o IEAN, tá? O IEAN Independe é muito comum, mas vá anotando, tá? Nosso material, a gente vai citar aqui os principais, aqueles que são mais recorrentes, mas se você vê algum diferente aí no seu dia a dia, vai anotando. Se achar algum que não esteja aqui no material, manda para mim uma mensagem: só professor, achei esse, o que é que significa, que a gente vai investigar, tá? Aqui a gente tem já um CNIS detalhado. Esse CNIS detalhado também deve ser considerado. Primeiro você vai fazer a análise do CNIS resumido. Por que do CNIS resumido? Você vai ver data de entrada, de início, data fim, né? Vai ver o que se tem pendência, se não tem, exatamente como aqui no que eu mostrei anterior, ó, data fim, não tem data fim, tem aqui um IEAN. O que é que significa? Ele é mais objetivo e te faz ganhar tempo. Depois que você fez essa análise, você precisa ir para as remunerações. Deixar de observar as remunerações significa impor ao seu cliente uma pena de RMI inferior ao que ele poderia ter, ou seja, o salário dele, do benefício dele, a renda mensal inicial vai ser menor, tá? E cá para nós, o servidor do INSS, ele não faz correção de salário de contribuição, tá? Não faz. Então, se você percebeu, por exemplo, aqui, ó, ele é lido aqui, ó, 11 de novembro de 2015, remuneração. Na sequência, dezembro. Na sequência vem aqui, ó, janeiro de 2016. Não, aqui seria o 13º, porque janeiro está aqui, ó. E aí você vem, ele tem 13º, tem isso aqui, vou fazer constar. Por que o servidor não lança? O servidor passa direto, concede o benefício e não olha isso daqui, porque dá trabalho, toma tempo dele, tá? E ele pensa assim, bom, se ele discordar do valor que vai receber, ele entra com um pedido de revisão. Então cabe a você, previdenciarista, observar se tem buracos contributivos aqui, e em caso de buracos contributivos, você vai estar aí apresentando
os documentos que demonstram aquela remuneração, tá bom? Dando sequência, observe os dados do empregador, tá? E como conferir as remunerações de forma horizontal. É isso, você vai sempre pegar da esquerda para a direita, ele não segue aqui 11, 12, 13, ele vai 11 aqui, 12 é a competência ou mês, tá? Aqui você vai ter um indicador, né, que a gente vai estudar mais à frente, tá? Observe os benefícios anteriores. Pessoal, benefício anterior é uma fonte riquíssima para a construção dos seus requerimentos. Por que é uma fonte riquíssima para a construção dos seus requerimentos? Porque aqui a gente vai estudar, tem o CNIS indireto, tem tempos reconhecidos que muitas vezes o cliente já perdeu a documentação e você não consegue mais achar aquela documentação. Então, quando você olha no PA anterior, nos processos, nos requerimentos anteriores, você vai ver que já tem períodos homologados, sobretudo de segurado especial, que não estão no CNIS. Se é requerimento ali anterior a 2018, a chance é muito grande de que você tenha um extrato SAB de entrevista rural, reconhecendo a atividade rural daquele cliente em um determinado período, que não vai estar no CNIS. E na hora que você for requerer um benefício, você pode juntar, isso vai dar um up aí no seu processo, tá? Então ele tem aqui vários benefícios inclusive que vão contar como tempo de contribuição e carência, inclusive administrativamente, benefícios por incapacidade, tá? Observe sempre o rodapé do CNIS, tá? Com todas as legendas de pendência, a resolução dessas pendências a gente vai estar tratando aqui ao longo do curso, mas sempre olhe, sempre anote algo novo, tá? Você é um previdenciarista é um eterno estudante e você não faz isso por você faz isso para garantir o melhor direito para o seu cliente. Espero que esse conteúdo tenha trazido valor para você. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui porque eu uso a sua dúvida para fazer os próximos vídeos e te esclarecer. Se ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. Mais da metade das pessoas que assistem, consomem aqui o conteúdo ainda não se inscreveram. Dê essa ajuda aqui pra gente, tá? Ativa o sininho para não perder nenhuma das notificações. E se gostou do vídeo, deixa o joinha, isso fortalece demais, não custa nada para você e nos abençoa muito. Um grande abraço, Deus abençoe a todos e não se esqueça, quem tem fé não precisa de sorte.